Existe uma palavra que quase sempre desperta desconfiança: hierarquia. Ao ouvi-la, pensamos imediatamente em desigualdade, privilégio, autoritarismo, submissão e abuso de poder. Essa associação não surgiu por acaso. Ao longo da história, inúmeras estruturas de dominação apresentaram-se como hierarquias naturais, divinas ou inevitáveis. Reis, castas, impérios, instituições religiosas, grupos econômicos e sistemas políticos utilizaram essa linguagem para justificar seus interesses. Entretanto, o abuso de um princípio não elimina a verdade contida nele. Apenas demonstra o que acontece quando uma lei universal é interpretada por uma consciência ainda dominada pelo medo, pelo egoísmo e pela separação. A lei de hierarquização é uma das mais delicadas entre as leis universais porque, à primeira vista, parece contrariar duas ideias fundamentais: a igualdade essencial das mônadas e a unidade substancial do uno. Se todos procedemos da mesma realidade primordial, como pode haver hierarquia? Se o uno está presente em tudo, como alguma coisa pode ser maior ou menor? A resposta exige que distingamos duas dimensões: essência e manifestação. Em essência, todas as mônadas possuem a mesma origem e participam da mesma realidade absoluta. Nenhuma pode ser ontologicamente estrangeira ao uno, pois nada existe fora da totalidade. Nesse sentido profundo, não há seres de primeira e de segunda categoria. Todos pertencem integralmente à realidade. Na manifestação, porém, as mônadas não expressam suas potencialidades com a mesma intensidade, amplitude ou grau de consciência. Há diferenças de função, desenvolvimento, responsabilidade, maturidade e capacidade de integração. A igualdade essencial não significa equivalência funcional. Uma criança e um adulto possuem a mesma dignidade humana, mas não a mesma maturidade. Um estudante e um mestre possuem o mesmo valor ontológico, mas não o mesmo conhecimento naquele campo. Uma célula e o organismo inteiro participam da mesma vida, mas não exercem a mesma função nem abrangem o mesmo nível de organização. A hierarquia surge exatamente dessa diferença entre igualdade de origem e diversidade de expressão. Episódio 15. A lei de hierarquização. Antes da manifestação, todas as possibilidades encontram-se reunidas no uno. Quando essas possibilidades se diferenciam, nasce a multiplicidade. Entretanto, para que a multiplicidade não se converta em fragmentação caótica, é necessário que suas partes estabeleçam relações, centros de coordenação e níveis de integração. A lei de hierarquização é o princípio pelo qual unidades menores se integram em unidades maiores. Partículas participam da formação de átomos. Átomos formam moléculas. Moléculas integram células. Células compõem tecidos. Tecidos participam de órgãos. Órgãos cooperam em sistemas. E os sistemas servem à totalidade do organismo. Cada nível contém propriedades que não se manifestam da mesma maneira nos níveis anteriores. O organismo não é apenas uma soma de células. Ele constitui uma unidade mais abrangente, capaz de coordenar funções diversas em favor de uma vida comum. Convém, porém, utilizar essas imagens científicas com cuidado. O núcleo de uma célula não é um monarca que transmite ordens a súditos passivos. A vida depende de redes de comunicação, influências recíprocas, mecanismos de regulação e cooperação entre diferentes componentes. Algumas células maduras sequer conservam o núcleo e continuam desempenhando funções fundamentais. A natureza nos mostra, portanto, algo mais rico do que uma simples pirâmide de comando. Ela apresenta níveis de organização interdependentes. A hierarquia universal não deve ser imaginada apenas como uma linha vertical na qual o superior ordena e o inferior obedece. Ela também é uma rede de relações. Há verticalidade, porque existem diferentes níveis de abrangência, e a reciprocidade, porque o todo depende das partes que o constituem. O maior contém e coordena o menor, mas também o sustenta. O menor integra-se ao maior, mas também o alimenta. Sem o organismo, uma célula especializada não sobreviveria.
Sem as células, não existiria organismo. A hierarquia autêntica é inseparável da interdependência. O sentido metafísico do superior. Em uma perspectiva espiritual, superior não deveria significar mais digno, mais amado por Deus ou mais merecedor de existir. Superior é aquilo que possui maior capacidade de abrangência, integração e responsabilidade. Uma consciência é mais elevada não porque tenha recebido um título ou ocupe uma posição de prestígio. Ela é mais elevada na medida em que consegue perceber uma totalidade maior, harmonizar interesses diversos e orientar sua ação pelo bem do conjunto. Quanto mais ampla a consciência, mais seres ela consegue incluir em seu campo de consideração. A consciência restrita pergunta: o que eu ganho com isso? A consciência em expansão pergunta: como isso afeta os outros? Uma consciência ainda mais abrangente pergunta: como posso servir à harmonia do todo sem violentar a singularidade das partes? Por isso, na hierarquia espiritual, elevação e responsabilidade são inseparáveis. Quanto mais uma consciência compreende, maior é sua obrigação de proteger, orientar e servir. Quem sabe mais não recebe licença para explorar quem sabe menos. Recebe a responsabilidade de ensinar. Quem pode mais não adquire o direito de oprimir quem pode menos. Assume o dever de sustentar. Quem enxerga mais longe não deve desprezar quem ainda não consegue ver. Deve iluminar o caminho sem retirar do outro a possibilidade de caminhar. Essa é a diferença entre poder e autoridade. O poder pode obrigar. A autoridade verdadeira inspira confiança. O poder exige obediência. A autoridade desperta compreensão. O poder mantém o outro dependente. A autoridade autêntica trabalha para que o outro desenvolva discernimento e autonomia. Hierarquia como irradiação. O Uno ocupa o ápice metafísico de toda a hierarquia, não porque esteja sentado em um trono cósmico distribuindo ordens, mas porque contém todas as possibilidades que a criação manifesta. Ele não é uma parte maior competindo com partes menores. É o fundamento que torna possível a existência de todas as partes. Sua superioridade não é comparativa, mas ontológica. Por isso, a relação de tudo o que existe com o Uno não precisa ser entendida como submissão a um poder exterior. É antes um retorno ao próprio fundamento. Submeter-se ao Uno, nesse sentido, significa alinhar-se com a verdade mais profunda do próprio ser. A hierarquia universal é uma estrutura de procedência e retorno. Tudo procede do princípio e, através de sua evolução, tende a recuperar conscientemente a unidade da qual jamais esteve realmente separado. O superior irradia para o inferior. O inferior recebe, assimila, transforma, um dia, também se torna capaz de irradiar. Essa circulação constitui uma pedagogia cósmica. O que hoje recebe preparação para amanhã transmitir. O que hoje é conduzido poderá, quando amadurecer, conduzir outros. A posição ocupada por uma consciência não é um privilégio fixo, mas uma função temporária dentro do processo evolutivo. A corrupção da hierarquia. Na descida para os estados de maior densidade, a mônada perde progressivamente a consciência de sua unidade com o todo. Ao identificar-se exclusivamente com sua forma particular, passa a experimentar os outros seres como ameaças, competidores ou instrumentos. Surge então a apropriação egocêntrica da hierarquia. A mônada conserva uma memória obscura de sua origem no Uno. Sente, no fundo de si, que nasceu de uma realidade central e absoluta. Mas, sem compreender essa lembrança, procura realizar exteriormente aquilo que pertence à sua profundidade espiritual. Em vez de reconhecer o Uno como centro de todos, tenta transformar o próprio ego no centro do mundo. Deseja que tudo orbite ao seu redor. Busca dominar pessoas, ambientes e recursos. Confunde centralidade espiritual com superioridade pessoal. Quer ser admirada, obedecida e temida porque perdeu o contato com a grandeza que existe em seu interior. O desejo compulsivo de dominar frequentemente esconde uma profunda sensação de pequenez. Quanto mais desconectado alguém se sente da fonte de seu ser, mais pode tentar compensar essa desconexão acumulando poder externo. A hierarquia degradada nasce do esquecimento da unidade. Nos níveis mais instintivos da vida, relações de força e dominância podem desempenhar funções relacionadas à sobrevivência, ao acesso a recursos e à organização dos grupos. No ser humano,
Porém, a consciência reflexiva e moral torna possível uma transformação. A força pode converter-se em proteção. A liderança pode converter-se em serviço. A obediência cega pode converter-se em cooperação consciente. A competição destrutiva pode converter-se em complementaridade. A evolução da hierarquia acompanha a evolução da consciência. Da diferença à discriminação. Uma das formas mais perigosas de corrupção da lei de hierarquização ocorre quando diferenças reais ou imaginadas são transformadas em desigualdade moral. Norberto Bobbio descreve o processo pelo qual a constatação de uma diferença pode converter-se em discriminação. Primeiro, percebe-se uma diferença. Depois, acrescenta-se a ela um juízo de valor, declarando um grupo superior e outro inferior. Finalmente, essa suposta inferioridade passa a ser usada como justificativa para negar direitos, impor dominação ou produzir exclusão. A diferença, por si mesma, é inocente. Pessoas apresentam capacidades, histórias, culturas, características físicas, crenças e graus de conhecimento diferentes. O problema começa quando uma diferença limitada é transformada em julgamento sobre o valor total de um ser. Alguém pode possuir maior conhecimento de medicina e nenhuma compreensão de música. Pode demonstrar grande desenvolvimento intelectual e imaturidade afetiva. Pode ocupar uma posição social elevada e revelar pouca consciência moral. As hierarquias da manifestação são múltiplas, relativas e contextuais. Ninguém é simplesmente superior a outro em sentido absoluto. Uma pessoa pode estar mais desenvolvida em determinado aspecto e menos desenvolvida em outro. Por isso, nenhuma diferença funcional autoriza a conclusão de que uma pessoa vale mais como ser. O erro da discriminação consiste em transformar uma diferença parcial em condenação integral. É assim que hierarquias funcionais podem degenerar em sistemas de castas, racismos, elitismos, colonialismos, patriarcados e outras formas de dominação. Uma função temporária é convertida em essência. Um papel social é tratado como prova de superioridade ontológica. Um privilégio histórico apresenta-se como ordem natural. A hierarquia deixa então de organizar a diversidade e passa a aprisioná-la. A falsa hierarquia espiritual. Essa distorção também pode aparecer em grupos espirituais. Uma pessoa apresenta-se como mestre, médium, iniciado, escolhido, iluminado ou representante exclusivo de planos superiores. A partir dessa posição, exige obediência, desencoraja perguntas, isola seus seguidores e transforma qualquer discordância em sinal de inferioridade espiritual. Esse é um dos pontos em que o discernimento se torna indispensável. Nem toda pessoa que fala de amor age amorosamente. Nem toda liderança espiritual representa uma hierarquia superior. Nem toda obediência é humildade. Nem toda discordância é manifestação do ego. Uma hierarquia espiritual legítima pode ser reconhecida por seus frutos. Ela não exige a abdicação da consciência. Desenvolve o discernimento. Não produz dependência permanente. Favorece a autonomia. Não concentra benefícios no alto e sacrifícios na base. Faz com que a responsabilidade aumente à medida que se sobe. Não utiliza mistério, medo ou culpa para controlar. Transmite clareza na medida em que as circunstâncias permitem. Não declara o líder imune a erros. Aceita perguntas, correções e prestação de contas. Não transforma a maturidade espiritual em privilégio. Converte-a em capacidade de servir. Quanto mais elevada for uma autoridade, menor deverá ser sua necessidade de exibir superioridade. A luz não precisa anunciar que ilumina. Hierarquia e liberdade. Pode parecer que toda hierarquia exige submissão. Contudo, a finalidade mais elevada da orientação não é perpetuar a obediência, mas formar seres capazes de agir conscientemente. Uma criança precisa inicialmente de direção externa porque ainda não desenvolveu todos os recursos necessários para orientar-se. Com o amadurecimento, porém, a direção deve ser progressivamente interiorizada. Se os responsáveis impedem esse processo para conservar controle, o cuidado transforma-se em aprisionamento. O mesmo princípio vale para a educação, para a política, para as instituições e para a espiritualidade. A boa hierarquia é pedagógica. Ela prepara o outro para caminhar. A má hierarquia é parasitária. Ela precisa que o outro permaneça pequeno. Podemos estabelecer um critério simples.
Se a autoridade aumenta a consciência, a responsabilidade e a liberdade interior daqueles que orienta, ela se aproxima da hierarquia legítima. Se produz medo, infantilização, dependência e silêncio, aproxima-se da dominação. A liberdade verdadeira, entretanto, não significa ausência de toda a ordem. Uma liberdade incapaz de reconhecer limites, relações e responsabilidades torna-se apenas arbitrariedade do ego. A evolução não elimina a hierarquia. Torna-a consciente, flexível e fraterna. Hierarquia, rede e complementaridade. Outro cuidado necessário é não imaginar o universo como uma pirâmide rígida e imóvel. Existem situações nas quais a organização vertical é necessária. Em outras, a cooperação em rede é mais adequada. Uma equipe pode ter liderança definida e, ao mesmo tempo, permitir que diferentes pessoas assumam protagonismo conforme seus conhecimentos. Quem lidera em uma área pode precisar ser conduzido em outra. Isso revela uma forma mais madura de hierarquização. A autoridade acompanha a competência, a responsabilidade e a necessidade concreta, em vez de permanecer eternamente ligada a uma pessoa ou posição. A hierarquia saudável convive com a subsidiariedade. Decisões devem ser tomadas no nível mais próximo possível daqueles que serão afetados por elas, enquanto os níveis mais abrangentes oferecem apoio, coordenação e proteção. O nível superior não deve absorver desnecessariamente as funções do inferior. Deve permitir que cada parte realize plenamente aquilo que lhe compete. A verdadeira unidade não anula os centros menores. Harmoniza-os. O uno não cria cópias indiferenciadas de si mesmo. Manifesta uma pluralidade de centros singulares, cada qual portador de uma perspectiva irrepetível da totalidade. A hierarquia interior. A lei de hierarquização não atua apenas entre seres e instituições. Ela também se manifesta dentro de cada pessoa. Pensamentos, emoções, desejos, impulsos e necessidades disputam constantemente nossa atenção. Quando não existe um princípio interior capaz de organizá-los, vivemos de maneira fragmentada. Cada impulso momentâneo tenta tornar-se soberano. A consciência deve exercer uma função integradora. Isso não significa reprimir o corpo, condenar as emoções ou destruir os desejos. Significa escutá-los e colocá-los em relação com valores mais abrangentes. Um desejo pode ser legítimo, ainda assim, não deve comandar toda a vida. Uma emoção pode trazer uma mensagem importante sem precisar determinar automaticamente nossa conduta. Um pensamento pode parecer convincente, mesmo assim, necessitar de exame. A maturidade espiritual envolve a construção de uma hierarquia interior na qual o discernimento, o amor e a consciência do todo orientem as demais forças da personalidade. O inferior não deve ser exterminado. Deve ser integrado. O corpo precisa ser cuidado, não desprezado. A emoção precisa ser compreendida, não silenciada. O intelecto precisa ser utilizado, mas não idolatrado. A vontade precisa ser fortalecida, mas também iluminada. Quando cada faculdade ocupa seu lugar e coopera com as demais, a pessoa transforma-se em um pequeno cosmos ordenado. A inversão causada pelo ego. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma hierarquia interior invertida. Os meios tornam-se fins. O dinheiro, que deveria sustentar a vida, passa a governá-la. A tecnologia, que deveria servir à consciência, captura a atenção. O prestígio, que deveria ser consequência eventual de uma contribuição, torna-se objetivo central. As instituições, criadas para servir as pessoas, passam a exigir que as pessoas existam para preservá-las. Até a religião, cuja função seria reconectar o ser à sua origem, pode tornar-se instrumento de separação, medo e poder. A evolução espiritual exige recolocar cada coisa em seu devido nível. A matéria é valiosa, mas não é o princípio supremo. O ego é necessário para organizar a experiência individual, mas não deve imaginar-se dono da totalidade. A autoridade é necessária em muitos contextos, mas deve permanecer subordinada à verdade, à justiça e ao bem comum. Toda hierarquia legítima participa de uma hierarquia ainda maior. Nenhum poder manifestado é absoluto. O maior serve ao menor. À medida que a consciência se eleva, a hierarquia deixa de ser compreendida como direito de receber e passa a ser vivida como capacidade de doar.
Uma árvore madura não consome seus próprios frutos. Ela os oferece. Uma fonte não guarda a água para provar sua superioridade. Ela transborda. O Sol não cobra dos planetas pelo calor que irradia. De modo semelhante, a consciência expandida transmite espontaneamente aquilo que realizou em si. Sua grandeza consiste em tornar-se fonte de vida para outros. Essa é a hierarquia do amor. Nela, o maior inclina-se para sustentar o menor, sem humilhá-lo. O menor eleva-se ao receber, sem transformar gratidão em servidão. Existe orientação, mas não tirania. Existe diferença de consciência, mas não desprezo. Existe autoridade, mas ela nasce da coerência e do serviço. O verdadeiro superior não precisa reduzir ninguém para confirmar sua grandeza. Ele deseja que os demais cresçam. Um critério para nossas relações. Antes de aceitar ou exercer uma posição hierárquica, podemos fazer algumas perguntas. Esta estrutura protege a dignidade de todos? A autoridade é proporcional à responsabilidade? Quem ocupa uma posição elevada presta contas de seus atos. As pessoas podem questionar decisões sem sofrer humilhação ou perseguição. A orientação favorece amadurecimento ou produz dependência. O conhecimento é compartilhado ou utilizado como instrumento de controle. O poder está a serviço da totalidade ou a totalidade está sendo sacrificada para conservar o poder. A posição é tratada como função ou como prova de superioridade pessoal. Essas perguntas ajudam a diferenciar hierarquia de dominação. A dominação concentra poder para beneficiar o dominador. A hierarquia legítima organiza capacidades para beneficiar o conjunto. A transfiguração da hierarquia. A humanidade encontra-se em uma fase de transição. Já possui consciência suficiente para perceber a injustiça de muitas estruturas, mas ainda não aprendeu plenamente a construir organizações que conciliem ordem e liberdade, autoridade e participação, unidade e diversidade. Por isso, oscilamos entre dois extremos. De um lado, estruturas autoritárias que sufocam a individualidade. Do outro, a rejeição de qualquer autoridade, como se toda diferença de experiência ou responsabilidade fosse necessariamente opressiva. O caminho evolutivo não está em abolir toda a hierarquia nem em sacralizar as hierarquias existentes. Está em transfigurá-las. A força deve tornar-se proteção. O conhecimento deve tornar-se esclarecimento. A autoridade deve tornar-se responsabilidade. A obediência deve tornar-se cooperação consciente. A liderança deve tornar-se serviço. E a superioridade funcional jamais deve converter-se em superioridade moral absoluta. Concluindo, a lei de hierarquização permite que a unidade se transforme em organismo. Sem ela, a diversidade não encontraria coordenação. Mas, separada da consciência da unidade, a hierarquia converte-se facilmente em dominação. Sua expressão inferior é o poder que oprime. Sua expressão intermediária é a ordem que administra. Sua expressão superior é o amor que sustenta e eleva. Quando compreendermos essa lei, deixaremos de perguntar apenas quem está acima e quem está abaixo. Passaremos a perguntar qual função cada ser exerce, a que totalidade essa função serve e de que maneira o maior está contribuindo para o crescimento do menor. A verdadeira hierarquia não forma uma pirâmide de privilégios. Forma uma corrente de responsabilidade. Cada nível recebe do que está acima, transforma aquilo que recebeu e o transmite ao que está abaixo. E quanto mais próximo do princípio se encontra uma consciência, maior é sua capacidade de incluir, sustentar e servir. No futuro, talvez compreendamos que a hierarquia divina nunca foi uma escala de valor entre seres. É uma circulação de consciência entre diferentes graus de manifestação. O que sabe mais conduz. O que pode mais sustenta. O que compreende mais ilumina. E o que verdadeiramente se eleva não se afasta dos demais. Torna-se capaz de acolhê-los em uma unidade maior. Assim, a lei de hierarquização reconcilia-se com a igualdade essencial das mônadas. Somos iguais em origem, diferentes em expressão e interdependentes em nossa realização. Todos procedemos do Uno. Todos manifestamos uma face singular de sua realidade. E todos, através de incontáveis relações de orientação, aprendizado e serviço, participamos do retorno consciente à unidade.